Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 7.1, que traz uma questão gramatical bem bacaninha. Então, vamos prestar atenção and let's begin. Pra tela. Aula 7.1 comigo, Patrícia Restier. E a nossa aula, ela traz o tema de somebody like you, que é o objeto do nosso estúdio, exatamente essa palavra, assim como outras, certo? Alguém como você. Presta atenção, foca aqui nesse verbo, o verbo like, né? Aqui no caso ele não está como verbo, ele significa, como vocês conhecem, a palavra gostar, curtir, somente por conta das redes sociais, dar um like na minha foto, um like no meu vídeo, só que aqui ele está com essa ideia de como, né? Comparando algo, como você, alguém como você. E a nossa aula de hoje vai falar sobre os indefinite pronouns, os pronomes indefinidos, que são vários, aliás, modo de dizer. No português temos mais variações, porque no inglês é uma coisa mais enxuta. Então nós temos o some versus o any, e aí temos as variações deles. Someone, somebody, something, somewhere, que são as variações do some. E as variações do any, que são anyone, anybody, anything, anywhere. Também temos as outras palavras no one, nobody e nothing. Também vamos ver as nossas confusing words, que hoje são none versus no one separado. Vamos começar, mas antes toda aula tem uma habilidade. De hoje você vai identificar ou fazer uso adequado dos marcadores do discurso em língua inglesa e das relações semânticas por eles estabelecidas nos diversos gêneros textuais e escritos. Você também vai ler, compreender, analisar, interpretar as informações de um texto em inglês. Vamos começar uma foto geralzona do que são esses meus indefinite pronouns. Temos todas as palavrinhas aqui, algumas delas, na verdade. Some, somewhere, anyone, any, no, everything, everywhere, nothing. Vamos começar? Vamos entender o que são esses pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, em inglês, indefinite pronouns, são aqueles que substituem ou acompanham o substantivo de maneira imprecisa ou indeterminada, ou seja, não fazem referência a nenhuma pessoa específica, nenhum lugar específico ou objeto. Por esse motivo, são chamados de indefinidos. Tranquilo? Vamos começar a conhecer essas palavrinhas. Claro, lembrando que esse conhecimento que eu estou passando para vocês é um conhecimento que vocês já viram no passado, vocês estão revisitando ele para sempre deixar ele bem fresquinho na memória de vocês. Olha aí, muitos dos pronomes indefinidos são formados com as palavras some, any, no e every. Vamos entender um pouco do some. Some é igual a algum, algo, alguns, alguma, algumas, uns, uma, umas e um pouco de. Presta atenção, essa palavrinha pequena significa tudo isso no inglês. Perceba que ela não varia, né? Não varia em gênero, não varia em grau, então ela fica aqui como some apenas, sem nenhuma variação. Nessa questão aqui, tá? Depois ela vai variando para outras formas. Olha esse exemplo. She has some problems to solve before her trip. Então, ela tem alguns problemas para resolver before a viagem dela, antes da viagem dela. Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Então, perceba que nós vimos a palavra some em dois contextos diferentes. O segundo se trata de o quê? De uma pergunta. E você usa o some para fazer perguntas para oferecer alguma coisa, certo? Com essa ideia de oferecer alguma coisa. Eu vejo meu verbo modal would bem aqui no início e eu já imagino que seja uma questão de oferta, porque no inglês a gente usa bastante o verbo would para fazer, para perguntar, para oferecer algo e também para... exatamente isso. Eu já ia trazer uma outra questão para vocês, mas para não confundir, vamos deixar por enquanto só nisso. Então, would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? E aí a gente traduz a questão
do gostaria, porque eu uso o meu verbo like, que ele está trabalhando como verbo, juntamente com o modal would, que dá ao final do meu verbo essa questão do ria. Você gostaria? Ele também é usado em frases afirmativas, affirmative, como esse meu primeiro exemplo aqui. She has some problems to solve before her trip. Tem alguns problemas para resolver antes da viagem dela, certo? Vamos para o próximo. Any, que também significa, olha só, alguns, mesma palavra, só que aqui mudou, né? Tá no plural. Alguma, algumas, uns, uma, umas, nenhum, nenhuma e qualquer, certo? E olha só, ele é usado para fazer perguntas, só que em perguntas e em frases negativas também. Então, olha só, é usado em perguntas e em frases negativas, diferente do some, que é usado em afirmações e em perguntas para se ofertar alguma coisa, já que em perguntas e em frases negativas. E ele também é usado em frases afirmativas, só que quando está no sentido de qualquer, certo? Quando você quer colocar, para mim qualquer coisa, você usa esse any, ok? Vamos aos exemplos aqui. Do I have any reason to be worried? Eu tenho alguma razão para me preocupar? Então eu já coloco o meu any porque é uma pergunta, não estou ofertando nada. Aí no meu segundo exemplo, I don't have any reason to be worried. Eu não tenho nenhuma razão para me preocupar, certo? É necessário usar o any em questões negativas, porque no inglês, teacher, no inglês não pode a questão da dupla negativa. Então, no português nós falamos, eu não tenho nenhuma razão para me preocupar. Nenhuma. Então, eu uso o não e o nenhuma, que dá essa ideia de negação, e não tem problema. No português, that's alright, tudo bem. Mas no inglês eu não posso isso. A gente já vai ver uma outra palavra que a gente pode usar também juntamente com any, certo? I don't have any reason to be worried. Eu não tenho nenhuma razão para me preocupar. If you have any question, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, ask now, pergunte agora, tá? Então aqui é usado em frases afirmativas, mas quando está no sentido de qualquer, se você tem qualquer dúvida ou pergunta, pergunte agora, certo? Vamos para o próximo. No. Então, já vimos sobre o some, vamos ver mais sobre eles. Já vimos sobre o any e agora, para finalizar essa parte aqui, o no e o every. O no é igual a nenhum ou nenhuma, certo? Ele é usado em frases de estrutura. Presta atenção, agora eu vou voltar àquela questão que eu estava falando sobre o any, de não poder usar dupla negativa. É usado em frases de estrutura afirmativas para torná-las negativas, certo? Por quê? A frase, ela tem uma estrutura de afirmação, só que eu quero passar uma ideia de negação e eu preciso usar esse no. Então, eu falo I have. Até aqui eu estou falando eu tenho. Estou afirmando. I have. Quando eu coloco no logo depois do meu verbo, do have, I have no, aí eu já estou dando essa ideia de negação, porém numa estrutura de frase afirmativa. Para esta frase aqui virar negativa, eu ia precisar fazer isso aqui, ó. Seria no presente, né? Então eu colocaria o meu auxiliar do, don't, na negativa. I don't have. Eu não tenho. Aí nesse caso, eu não poderia usar o no, eu teria que usar o any. Any, certo? Porque não pode negação aqui e negação aqui. Então eu não posso usar o no nesta situação aqui. Então, por isso, eu tenho que fazer essa questão, como eu falei para vocês, em frases de estrutura afirmativa, eu posso colocar o meu no para dar a ideia de negação. I have no reason to feel sad. Eu não tenho nenhuma razão para me sentir triste. Que bom, né? Vamos ver sobre o every. O every significa todo, toda, é totalidade. Todos, todas, cada. Exemplo.
He plays tennis every Saturday. Ele joga tênis todo sábado. E aí, por regra geral, ele é usado em frases afirmativas e perguntas. Afirmativas e perguntas, aqui não rola negativa, ok? Vamos praticar? Let's practice. O que a gente aprendeu até agora sobre esse some, any, no e o nosso every? Vamos lá. Tem um texto aqui, vocês já vão pensando nas respostas que vocês poderiam marcar, que você vai escolher entre essas opções de laranja aqui. Entre esses dois, entre esses dois, entre esses dois e entre esses dois aqui. O texto fala sobre animais, sobre adotar animais. Então, vamos lá. Você vai escolher entre o some e o any, um desses dois. Qual será? Na primeira, people think animals are dangerous, dirty and too expensive. Banana, pessoas pensam que animais são perigosos, sujos e muito caros. E aí? Seria o quê? Algumas pessoas, mas aqui a minha frase está na afirmação, portanto eu não tenho nem o que pensar, eu vou usar o meu some. Some people think animals are dangerous. Algumas pessoas pensam que os animais são perigosos, sujos, dirty and too expensive e muito caros. I don't agree. Eu não concordo. I think. Eu acho, eu penso que os animais, I think animals are lovely, clean and usually easy to take care of. Que os animais são adoráveis, amáveis, limpos, o contrário de dirty, e geralmente fáceis de tomar conta. Having a pet, ter um animal de estimação, pet, significa animais de estimação, make life happier. Então, faz a vida se tornar mais feliz. Concordam? E aí? Vamos seguir. No ou every nessa frase aqui, presta atenção. Animal is a danger. Aí ela fala aqui, animal é perigoso. Então, o início do meu texto já disse que a pessoa não está concordando que eles são perigosos. Então, aqui você vai dizer que todo animal é perigoso ou que nenhum animal é perigoso. Obviamente, só pode ser o meu no. No animal is a danger. Nenhum animal é perigoso. The only problem is that if they're constantly neglected, they might attack people. Então, o único problema é que se eles forem constantemente negligenciados, eles podem attack people. E, né, obviamente, então precisa receber carinho para dar carinho, isso tanto pessoas quanto animais. It's a natural reaction, é uma reação natural. There isn't, aí você agora vai escolher, presta atenção, a minha frase começou aqui, there isn't, na negação, there is not, não há o quê? Aí você vai escolher entre aquele que você usa em frases afirmativas ou frases negativas. Lembra que o único que você usa em frases negativas aqui é justamente o meu any, porque ele vai ser usado com o sentido de qualquer. There isn't any reason to give your heart a try, to give your heart a try. Então não há nenhuma razão, não há qualquer razão para que você não possa dar seu coração essa chance de ter o quê? De ter um animal, de ter um dog, um cat, whatever, assim por diante. We can easily adopt a dog. Nós podemos facilmente adotar um cachorro, a cat, um gato, or another animal, ou qualquer outro animal. If you still don't have a pet, se você não tem um pet, it is time to adopt one. É hora de adotar um. Olha esse texto bem tendencioso falando para você adotar um, pelo menos é algo bacana, né? Adotar um cachorrinho, um gato, enfim. Aí nós temos a última. Every or any animal needs a chance to make you happy. Uma frase afirmativa aqui. Então a gente só pode ficar com a opção, obviamente, que chama mais atenção aqui é a opção do every. Todo animal
precisa de uma chance para fazer você feliz, to make you happy. Muito bem, então vamos seguir? Agora sim, chegamos nos nossos indefinite pronouns para abordar sobre pessoas. E vamos usar os finais body, que naturalmente é corpo, e a palavra one, que vocês conhecem como um. Então, vamos usar alguns pronomes definidos juntamente com essas palavras e vai ficar desta forma aqui. Então, você tem aí esse quadro e ele indica o que significa cada situação e a tradução não em um texto e uma frase em inglês. Então, vamos prestar atenção agora, presta bem atenção, que pode ser bobagem, mas isso pode, enfim, atrapalhar aí na hora de você construir suas frases, enfim, praticar o seu English. Então, olha só, somebody. Somebody significa alguém, alguém, certo? E aí nós temos aqui os nossos exemplos. Somebody like you, alguém como você, que é o título da nossa aula. E temos agora também um outro exemplo na interrogativa que diz o seguinte: Would you like somebody to help you? Eu estou ofertando alguma ajuda. E aí eu vou usar o some junto com a palavra body, que vai dar a ideia agora de alguém. Já não vai ter mais aquelas traduções lá que tem tanto no feminino, no masculino, no plural, no singular. Agora vai ser só alguém. Você gostaria de alguém para te ajudar? Would you like somebody to help you? Certo? Anybody. Anybody é ninguém. Ninguém. Então, você vai usar nesse contexto de frases negativas. Então, nós temos aí, there isn't anybody home. Não há ninguém em casa. Não há ninguém em casa. Porque no português eu posso traduzir assim, tá? Anybody significa também alguém. Is there anybody home? E aí eu estou fazendo uma pergunta aqui, usando o meu anybody para perguntar. Tem alguém em casa? Is there anybody home? Porque eu uso any em frases interrogativas também, mas já não mais ofertando uma ajuda. Eu estou perguntando, há alguém em casa? Aí eu não vou usar o somebody, presta bem atenção, é o anybody. Muito bem? Outro significado do nosso anybody vai significar também qualquer pessoa. Então, é ninguém, alguém e qualquer. Ninguém frase negativa, alguém para perguntas e qualquer pessoa numa frase afirmativa. Anybody can adopt a pet. Qualquer pessoa, qualquer um, qualquer indivíduo, qualquer ser humano pode adotar um animal de estimação. Nobody. Nobody significa ninguém, certo? E aí você vai usar ele em frases afirmativas, porém dando o sentido de negação. Tanto é que aqui, ó, não tenho nenhum not, nenhuma estrutura da minha partícula negativa aqui nessa minha frase, como eu comentei para vocês sobre essa questão do no. Então, o que vai acontecer? O nobody está aqui para negar essa palavrinha que já mostra que é negação. Então, ninguém está em casa. Ninguém está em casa. Nobody is home. Everybody, todo mundo. Aqui, totalidade. Everybody, todo mundo. Everybody is home, numa frase afirmativa. Todo mundo está em casa. Ao contrário de todo mundo é nobody. Ninguém está em casa. Muito bem, a mesma frase, só que com ninguém e aqui com todo mundo. Vamos seguir? A mesma situação, perceba, ó, a mesma situação, só que a diferença é que você pode escolher entre o final body e o final one. Eu prefiro o final body, se bem que em contextos eu gosto de usar também o final one, né? Someone, somebody, é a mesma coisa. Someone também significa alguém. There's someone in my desk. Tem alguém na minha carteira, em frases afirmativas. E aí, para eu fazer uma pergunta ofertando uma ajuda, eu vou usar também o someone, assim como somebody. Can someone help me? Alguém pode me ajudar? E agora sobre o anyone, que significa três coisas. Ninguém, alguém, qualquer pessoa, assim como anybody, certo? There isn't anyone to help me. Não há ninguém para me ajudar.
como ninguém. Is there anyone to help me? Há alguém aí para me ajudar? E anyone como qualquer pessoa. Anybody can help me. Qualquer pessoa pode me ajudar. Lembrando que se eu quisesse colocar esse anybody, o anyone, sorry, vou apagar aqui porque ficou anybody, sendo que é anyone. Eu posso muito bem colocar anyone aqui, porque afinal de contas é o que nós estamos vendo. Só que anybody e anyone é a mesma coisa. É a mesma coisa, você só escolhe qual você quer usar. Se você quer usar o anybody ou se você quer usar o anyone. Teacher, eu posso aqui no lugar do anyone nessa frase colocar anybody? Tranquilo, dá na mesma, certo? É só uma outra variação. Então, no one significa ninguém aqui também. Assim como voltando lá, nobody também significa ninguém. Ficou claro isso aí, né? No one can help me. Ninguém pode me ajudar, certo? E aqui uma estrutura de uma frase afirmativa, porém com a ideia de negação, porque no one é ninguém. Everyone, todo mundo, o mundo todo. Everyone can help me. Aqui tá everybody, mas é a mesma coisa. Everyone or everybody can help me. Pode me ajudar. Você escolhe entre um dos dois. Muito simples, muito fácil. Agora vamos falar sobre coisas. Saímos da seara de pessoas e vamos ver sobre coisas, falar sobre coisas, objetos, enfim, que não são pessoas. Vamos usar o final thing. Thing, que significa exatamente isso, coisa ou coisas, porque como está no singular, vai ser coisa. Thing, certo? Então vamos lá. Olha aí. Da mesma forma, só que agora a tradução mudou, porque estamos falando de coisas, certo? Então eu pego o meu some e no final do some vai vir a palavra thing agora, certo? Eu pego o meu any e no final de any vai ser thing. Opa, thing, certo? Já não é mais someone, somebody, anyone, anybody, vai ser thing, que significa coisas. Então, something como a tradução de algo. Aí eu tenho aí uma frase na afirmativa. There's something on the table. Há algo em cima da mesa. There's something on the table. E para ofertar, fazer uma pergunta ofertando alguma ajuda, would you like something to drink? Aqui no caso, ofertando algo, no caso não é mais ajuda. Would you like something to drink? Você gostaria de alguma coisa para beber? Would you like something to drink? Já não é, tem a ver com pessoas, tá? Já se situaram aí. Anything significa agora nada, nada. E nada vai ser usado nessa frase aqui, ó, presta atenção. There isn't anything on the table. Já é o contrário dessa aqui, certo? Porque agora eu tô falando que não há nada em cima da mesa, numa frase de estrutura negativa. Afinal de contas, eu tenho a presença da minha partícula negativa aqui. Só que eu não posso dar dupla negativa, eu não posso usar uma outra negação. Se bem que você encontra em textos, em músicas, às vezes naquela questão da licença poética, onde você pode ouvir, sim, alguma vez na sua vida, o there is nothing. Aí já não está errado, mas você pode ouvir o nothing ou ver, no caso, ou nobody ou no one, em uma frase negativa com a presença do not. Existe isso, mas só que essas frases, elas estão com licença poética, tá errado, mas tá tudo bem ali, porque tá numa música, tá num poema, numa poesia, assim por diante, certo? Mas, como a gente não tá fazendo isso, vamos tentar usá-la corretinha. Então, em frases negativas, certo? De estrutura negativa, para você falar sobre nada, você não usa o nothing, que também significa nada. Você vai usar o anything, que também significa nada. There isn't anything on the table. Não há nada em cima da mesa. Agora, anything com a ideia de algo em frases interrogativas. Olha aqui, interrogativas. Então, nós temos is there anything on the table? Há algo em cima da mesa? Is there anything on the table? Anything com a ideia de qualquer coisa. Agora, em frases afirmativas, ele vem com a ideia de qualquer coisa. Anything can be on the table. Qualquer coisa pode estar, olha o meu verbo to be aqui, estar em cima da mesa.
nothing, que significa a mesma coisa que anything, porém, anything e nothing são usados em frases diferentes, porque o nothing sim vai ser usado em frases de estrutura afirmativa, mas com a ideia de negação. Nada, nothing's here, tem nada aqui, nada está aqui, tem nada, certo? Everything, que é o contrário de nothing, que já fala de uma totalidade, ou seja, tudo, certo? Tudo pode ser, estamos falando de coisas, né? Então, tudo. Everything is important. Tudo é importante. O que é importante? As coisas que são importantes, que a pessoa deve ter mencionado em algum momento. Então, everything is important. Tudo é importante. Vamos seguir agora para a próxima. Então, a gente já viu sobre, vamos recapitular, sobre pessoas. A gente já viu os pronomes definidos separadamente, né? Cada um sozinho, some, o any, o no, o every. A gente já viu ele como usado para falar de pessoas, usado para falar com coisas. E agora vamos usar para falar sobre lugar. E como lugar, a gente vai usar o final where, que significa onde e aonde, certo? Esse pronome interrogativo, que significa onde e aonde. Então, temos agora nosso quadrinho aqui com as palavras where no final dos pronomes indefinidos. Perceba, somewhere vai significar algum lugar, certo? E aí já temos aqui as frases na afirmativa. My books are somewhere here. Os meus livros estão em algum lugar por aqui. Para fazer perguntas, agora, would you like to go somewhere? Eu estou ofertando alguma coisa. Estou ofertando o quê? Porque a gente vá para algum lugar. Would you like to go somewhere? Você gostaria de ir para algum lugar, somewhere? Agora vamos para o anywhere, que são 3 aqui separadinhos. Anywhere, como nenhum lugar, é numa frase negativa. Então, my books aren't anywhere here. Os meus livros não estão em nenhum lugar por aqui, cara. Cadê eles? My books aren't anywhere here. Então, já faz entonação, porque quando a gente procura alguma coisa, a gente não acha, a gente fica possesso. Anywhere, que agora vai significar algum lugar numa frase interrogativa. Can you see my books anywhere? Can you see my books anywhere? Você pode ver meus livros em algum lugar por aí? Help me, né? Me ajuda a procurá-los. E anywhere, como qualquer lugar, agora numa frase afirmativa. I can take you anywhere in the city. Eu posso te levar para qualquer lugar in the city, na cidade. Agora, nowhere, no, que é o nosso pronome definido, junto com a palavra where, significa nenhum lugar, lugar nenhum. Então, nowhere is perfect. Nenhum lugar nenhum é perfeito, certo? E agora, everywhere, que é o contrário de nowhere, que significa todo lugar. Temos aqui a nossa frasezinha. Everywhere we will find problems. And I totally agree. Eu concordo completamente. Qualquer lugar, todo lugar iremos encontrar problemas. Difíceis são as soluções, mas os problemas estão em todos os lugares. Everywhere we will find problems. E aí, let's practice hands-on para fazer essas atividades. Olha só esse nosso exercício. Você vai selecionar a frase correspondente em inglês. Então, presta atenção, já vai imaginando qual seria a sua opção. Vocês têm uma frase em português, mostra aqui a tradução dela, qual é o pronome definido que nós estamos usando, aqui é algum lugar. E temos aqui indicando que é uma pergunta. Tem algum lugar para se ir? Qual seria a opção correta? Pensa aí. Is there anywhere to go? Ou is there somewhere to go? Então vamos ficar com a opção qual? Com a opção segunda. Is there somewhere to go? Tem algum lugar para se ir? Vamos ficar com somewhere aqui. E na B? Alguém, presta atenção, alguém tem que pagar por isso.
E aqui eu estou usando o meu anyone ou meu someone. Pode ser anybody, pode ser somebody também. Não tem problema, certo? Então aqui, como é uma frase afirmativa, certo? Com a tradução de alguém, eu vou ficar com a segunda opção. Someone has to pay for it. Alguém tem que pagar por isso. E na C, tem alguma coisa errada? Tem alguma, que é algum de você vai prestar atenção, e é coisa. Então, estamos falando de coisas. Errada. Então, você tem um there's anything wrong ou there is something wrong. Qual seria o melhor para ser usado aqui? Então, nós temos, de novo, o someone, no caso, something, o some ganhando aqui nessa nossa atividade. Então, tem alguma coisa errada? There is something wrong. Eu estou afirmando. There is something wrong. Alguma coisa. Alguma, não qualquer coisa. Então, aqui, alguma coisa, something. Frases afirmativas. Muito bem. Vamos para a próxima. Não tem nada. Não tem nada para fazer. Alguém reclamando aqui, ó. Tem nada. Não tem nada para fazer. E aí nós temos as opções. There isn't nothing to do. Aqui eu já sei que não é. Já sei que não é, eu já vou logo marcando a minha segunda. There isn't anything to do. É aquela questão que eu estava falando para vocês. Essa frase aqui, ela está errada, né? Por quê? Porque nós temos dupla negativa. Not aqui e o meu no aqui. Não posso fazer isso no inglês. Posso usar dupla negativa no português? Yes. Mas no inglês eu não posso. Portanto, quando tem uma negação aqui, você vai usar o any. Anything, anyone, anywhere. Mas como estamos falando de coisas, né? There isn't anything to do. There isn't nothing to do. Está errado. Ah, um falante vai saber, um nativo vai saber o que eu estou falando? Vai. Aí vai saber que também está errando. Não tem problema, mas de qualquer forma, vamos optar por usar o anything quando está falando em frases negativas, ok? Então vamos lá. Está tudo bem? Está tudo bem, é uma afirmação. Ah, eu quero dizer que tudo está bem. Tudo, totalidade. Eu vejo everyone is fine. Não, everyone não. Então, everything is fine. Everything is fine. Tudo está bem, não as pessoas, tá? Então, a resposta correta é a primeira. Beleza? Então, vamos lá seguindo a próxima. Nada na vida é perfeito. Nada na vida é perfeito. Tá bem claro que nada na vida é perfeito. Não estou falando de pessoas. No one in life is perfect. Não estou falando de pessoas, não. Estou falando de coisas. Então, nothing in life is perfect. Nothing, nada na vida é perfeito. E agora chegou o momento delas, das nossas confusing words, que são as palavras. Presta bem atenção. None versus no one. Vamos entender a diferença das duas? Ó, none e no one tem a mesma ideia de nenhum. A mesma, tá? Presta bem atenção, tem a mesma ideia de nenhum. Então, qual a diferença entre essas duas palavras? None pode ser usado seguido de substantivos no plural ou no singular. Então, ela pode ser usada tanto no plural quanto no singular. E ela é seguida de substantivos. Já tem um macetezinho que eu vou passar para vocês daqui a pouco. E no one tem o mesmo significado de nobody, ou seja, ninguém, certo? Mesma coisa, no one separado e nobody junto. Ou seja, ninguém. Muito bem, vamos ver alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Olha aí. None of the students like this book. Nenhum dos alunos gostou desse livro. Presta bem atenção nisso aqui, vou até trocar minha tinta. Essa minha palavrinha aqui, que é uma preposição e significa que no caso dos, mas pode significar de, da, do, singular, plural. Então, of the, certo? Significa dos ou das.
como nós estamos falando de alunos, um substantivo masculino, do gênero masculino, certo? Os alunos aqui no caso, ou as alunas, mas aqui a tradução foi alunos, porque engloba tanto meninos quanto meninas. Então, none of the students like this book. Nenhum dos alunos gostou desse livro. Então, quando você vir essa palavrinha, essa preposição, certo? Porque ela está precedendo um substantivo, saiba que você vai usar o none junto, certo? Não o separado, beleza? Então, ó, olha outro exemplo aqui. Substantivo é food e o none ele vai seguir com esse substantivo. None of the food was good at the party. Nenhuma comida estava boa na festa. Vamos voltar lá. Olha só, o none ele é usado tanto no plural quanto no singular. Já o no one não, tá? Beleza? Então, ó, the reality is that no one, aqui já tá o no one separado, is too old, too smart or too successful to learn something new. Então, isso aqui é uma frase do John C. Maxwell, na revista People de 2007, e aí ele diz, a realidade é que ninguém é muito velho, muito esperto, uma pessoa muito sucesso para aprender algo novo. Então, a diferença de none separado e no one junto, olha, tá doida. None junto e no one separado, você sabe, viu esse of aqui, já sabe que você vai usar o none. Não é sempre que ele vem, tá? Mas ele vem porque ele vem o quê? Precedido do seu substantivo. E o none, ele é usado, seguido de substantivos tanto no plural quanto no singular, certo? Já o no one não, ele tem o mesmo significado de nobody, certo? Ou seja, ninguém. Let's practice, vamos praticar o que a gente aprendeu. E nós temos aí essas opções onde vocês vão marcar. Pensa aí qual é a melhor opção entre o none e o no one. Beleza? Olha aí. No one of this money is mine. Já percebi aquilo que a teacher falou para mim. Olhei essa minha preposição, que ela vem seguida do meu substantivo. Substantivo dinheiro. Substantivo dinheiro. Então, eu já sei que eu vou usar o qual? Um none separado ou um no one junto? O none separado não, sorry. O none junto ou no one separado? Tá demais hoje. É um none junto. None. None of this money is mine. Então, nenhum desse dinheiro é meu. Não é meu nada disso aqui, não. Letra B. Aí agora nós temos o quê, ó? Came to class today. Came to class today, uma frase e um verbo no passado. Veio para aula hoje. Eu quero dizer que ninguém veio para aula hoje. Aí, nesse caso, vai ser o no one separado. No one came to class today. Certo? Que é a mesma coisa que nobody. Na letra C. Of us speaks French. Aí eu já vejo o meu of aqui. Aí eu já vejo o meu us aqui. Fala sobre o quê? Essa questão de nós. Então, nenhum de nós fala francês. Então, none of us speaks French. E na D? Of the keys would open the door. Então, nenhuma das chaves abriria a porta. Nenhuma das chaves. Aí eu já presto atenção na minha preposição, que está de novo aqui. Né, que segue meu substantivo, precede meu substantivo chaves, no plural. Então, none é usado no plural também, certo? Então, eu venho aqui e coloco none. None of the keys would open the door. Nenhuma das chaves abria a porta. E na letra E, I waited for hours, but... Eu esperei por horas. I waited for hours, but... None separado ou no one... Ou no one, aliás, none junto ou no one separado. Tá demais esse negócio separado e junto. Meu Deus. None junto ou no one separado. Com certeza vai ser o no one separado. Ou seja, eu esperei por horas e ninguém veio. É no one separado veio. Came.
E olha aí, galera, essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a diferença desses pronomes indefinidos. É bem fácil, umas regrinhas ali. Presta muita atenção que nós vamos fazer a nossa revisão já já e as nossas atividades. See you. Bye, bye.